grande responsabilidade. Eu me sinto na responsabilidade, William, de falar em nome dos nossos pais e sobre eles, sobre os nossos pais que são presentes de Deus na nossa vida, carinhos do Senhor, e tantas coisas em nós, na nossa vida nesse exato momento, acontecem por causa dos nossos pais. Hoje é dia dos pais. Mas nessa noite, eu também me sinto representando os filhos. E alguns filhos que já não têm mais os seus pais, mas que carregam no peito a lembrança de seus pais, a lembrança dos seus ensinamentos. Então, um misto assim de muitas emoções tomou conta do meu coração, e eu dividi essa palavra em 2 blocos. Primeiro, para falar sobre os pais. E não tinha como preparar esse primeiro bloco da palavra sem lembrar do meu pai, da minha relação com ele, que está com Jesus agora. Um dia nos encontraremos nos céus, eu sei que nos encontraremos, mas ele já não está mais entre nós. Meu pai foi para mim uma das pessoas mais preciosas, um dos homens que mais me amou nessa vida foi, sem dúvida nenhuma, meu pai. Sem dúvida nenhuma, um homem apaixonado. Papai era apaixonado por mim, papai era meu fã. Mas era um homem sério. Uma dessas caixas aqui acho que vai precisar ser desligada. Eu acho que elas é que estão dando microfonia. E papai não era um homem de muitas palavras, não, sabe? Mas era meu fã e acreditava em coisas que eu não acreditava. Meu pai me ensinou a acreditar que eu era capaz de estar onde os homens estivessem. Foi meu pai que me ensinou que não havia nada que, como mulher, eu não pudesse fazer. Foi meu pai que me ensinou que ser mulher não era um prejuízo da vida. Foi papai que me ensinou isso. O dia que eu nasci, naquela época não tinha ultrassonografia, não existia, né? Só as pessoas muito ricas é que tinham acesso à ultrassonografia. Então, quando eu nasci, não dava para saber qual era o sexo do bebê. Então, o médico trouxe de cabeça para baixo, né? Por detrás do vidro, né? Ainda sujinho, com a carinha sujinha. E aí eles viram que era uma menina. Mas todos queriam que fosse um menino. E meu avô, que foi o meu segundo pai, na verdade, meu avô foi meu pai até os 5 anos de idade, porque foi ele que me criou. O vovô repreendeu as pessoas que estavam ali na sala, aquele jeito rude dele, assim, mais firme de ser, que o vovô era pastor José Henrique, virou para trás e falou assim: deixa a menina, deixa a menina. E aí pediu ao médico para dar-lhe a menininha de cabeça para baixo, que era eu. E depois disso foi um amor, assim, papai se apaixonou por mim, mesmo sendo uma menina.
me criou para estar em todos os lugares que eu quisesse estar, para realizar aquilo que eu quisesse realizar, mesmo sendo uma mulher. Foi uma das pessoas que mais acreditou em mim na minha vida inteira. Quando eu fiz 16 anos, papai, meu presente de aniversário, eu acordei assim animada, ele disse, olha, hoje você não vai para a aula. Falei, pai, mas como não vou para aula? Não, hoje você não vai para a aula. Hoje você vai sair comigo, eu vou te dar o seu presente. E aos 16 anos, papai me tomou pela mão e o presente de meu pai foi que ele me levou a um partido político e me filiou ao partido político. Você vai ser vereadora. Falei, papai ficou doido mesmo. Papai ficou doido. Não, você vai ser vereadora. Eu acredito que você vai ser vereadora. Papai, como que eu vou ser vereadora? Papai, você vai ser vereadora, você consegue. As pessoas gostam de você. Você lidera na sua escola. Você fala direito, você é inteligente, você vai ser vereadora. E ele encafifou que eu seria vereadora. Depois teve uma outra fase que papai achou que eu seria uma palestrante internacional. Aí papai era maçom, né, gente? Teve isso, papai era maçom. E foi ali minha primeira palestra, aos 17 anos. Imagina com um lugar que não pode entrar mulher, o que eu estava fazendo lá dentro, perto. Você imagina a situação que eu vivi. A imagem que eu tinha, que eles usam aqueles aventais, eles vão me cortar inteira aqui, eu vou sair daqui mutilada, não é possível. O que vai acontecer? Eu vou entrar numa maçonaria e vou sair daqui viva? Não vou, gente. Acabou a minha vida aqui, meu pai, ele é minha autoridade, está mandando eu ir lá. Acabou a minha vida, não vou voltar viva de jeito nenhum. E ele me levou a cada um daqueles salões suntuosos. Única vez que eu entrei ali, tá, irmãos? Para nunca mais. Salões suntuosos, porque ele acreditava que eu tinha o que dizer para aqueles homens. Naquele dia eu falei sobre inteligência emocional, sobre neurociências, uma menina de 17 anos. Se eu olho para trás, eu fico pensando, eu não sei quem era mais doida, se eu ou ele. Mas foi. Ah, meu pai. Que saudade do meu pai. Papai voltou para Jesus no último dia da sua vida. Papai voltou para Jesus já internado e dali ele não saiu mais. Uma enfermeira apareceu no seu leito e falou de Jesus para ele e perguntou a ele se ele não queria aceitar a Jesus como Salvador, ele, filho de pastor, decepcionado com a igreja. Mas no último dia de sua vida, ele disse que sim, que ele queria ter um reencontro com Jesus. E de fato ele teve. Naquele dia, quando chegou a hora da visita, eu fui visitar papai, eu passei pelo leito, e eu queria saber se realmente ele tinha voltado para Jesus, sabe, Norma? Aí eu fiz uma pergunta para ele. Já estava falando muito comprometidamente por causa do AVC. Falei assim, olha, se o senhor voltou mesmo para Jesus, eu vou perguntar um versículo aqui, o senhor tem que completar, hein? Aí ele, tá bom. Aí eu falei assim, aquele que está em Cristo, ele respondeu, nova criatura é, ele falou.
Aí eu falei assim, e as coisas velhas? Aí ele não conseguiu falar, ele fez assim, ó. Passaram. É, meu pai, passaram. E eis que tudo se faz. Aí ele disse assim, ó. Novo. Então é a certeza que eu tenho que um dia eu vou encontrar com o meu paizinho. E quem sabe você, paizinho, está aqui essa noite, está ouvindo essa palavra, irmão Luiz. Enquanto eu preparava essa palavra, eu lembrei muito do irmão. O irmão é como um pai para mim. Lembrei muito do irmão Altamir. E eu quero dizer para vocês que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Eu quero falar com vocês sobre os pais. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. É uma carta de um pai espiritual, Natan, para os seus filhos. De Paulo para os seus filhos em Gálatas. Gálatas 4, 19, diz assim, ó, já está lá, vou pregar junto com a Júlia hoje, ó. Diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em dor. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse texto nos fala de uma dor que é normal à paternidade. Engraçado que para expressar o quanto que existe uma dor, Rodolfo, que é normal à paternidade, Paulo usa a expressão da dor que uma mãe sente ao ter um filho, Rosângela, as dores de parto. E quem disse que o pai não sente as dores de parto? A questão é que as dores de parto, uma mulher vive uma única vez. E se esse texto for verdadeiro, um homem, um pai, ele sente as dores de parto diluídas em milhões de vezes ao longo da sua paternidade. Paulo está dizendo, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você que é pai, você que vai ser pai, parece que temos um ensinamento aqui, até que os nossos filhos sejam formados em Cristo, até que Cristo sejam formados dentro dos nossos filhos, é necessário sentir dor com eles. Você vai ser pai, Ramon, um dia, filho. Natan, um dia você vai ser pai, meu filho. E eu preciso dizer para vocês sobre a paternidade, que quando um filho não se sente apoiado nos seus momentos de dor, há uma imaturidade espiritual que se desenvolve. Quando um filho aprende que tem que lidar sozinho com as suas dores, quando no momento em que está doendo muito, muito, aquele filho não sente que tem um pai que está ali por quem sente dor, sentindo dor com ele, apoiando-o em sua dor. Quando um pai não se presentifica
sentindo dor quando o filho está em crescimento, em amadurecimento emocional, espiritual. Sabe qual é a consequência? A formação de Cristo dentro desse filho começa a acontecer em prejuízo e demora tanto mais, tanto mais. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para você, paizinho tão querido, que o trabalho que você desenvolve, o fato dele ver que você é um homem trabalhador, isso é muito importante. Mas eu quero dizer para você que para o crescimento espiritual, para que Cristo seja formado dentro desse filho, é preciso que esse filho aprenda que você estará com ele quando ele estiver mal, quando ele estiver sofrendo, você estará lá com ele. E chorará com suas meninas, William, porque elas vão se apaixonar um dia, filho, e vão sofrer por amor um dia, como toda menina. Elas não vão bem na escola. Edilson, elas terão um problema lá. E elas chegarão tristes. E para elas será muito importante, meu filho, que você possa sentir dor com elas, por elas. Porque isso está produzindo formação de Cristo dentro delas. Alguém que elas chamem de pai e que chore com elas. Você entende isso, meu filho? Quantos pais estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Quantos homens estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Você vai ser pai, Tiago. É importante que vocês pensem nisso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, nós vamos aprender uma outra coisa sobre os pais. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Veja que texto tão bonito. Olha, já está aqui. Diz assim, olha... Mais uma vez, é o pai Paulo, era um paizão, sabe? Um paizão. Ele diz assim, olha, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, porque a carta de Coríntio, né, gente, foi um puxãozinho de orelha, né? Aí ele está dizendo, olha... Eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Mas admoesto-vos como meus filhos amados. Então prestem atenção. Juan, se a ausência de um pai que chora com você quando você sofre pode provocar uma imaturidade espiritual, porque demora a formar Cristo em você. Aqui nesse texto, nós podemos entender que a ausência de um pai que admoesta pode levar à sensação de não amor, e o nome que a gente dá para o não amor é rejeição. Filho que não recebe limites, filho que não é admoestado, não se sente amado. Olha o que Paulo está dizendo, mas admoesto-vos como meus filhos amados.
admoestando-vos, porque os amo. E a Bíblia vai dizer que você só corrige a quem você ama. Então, pais que não corrigem os seus filhos, porque não tem tempo, não é porque não querem corrigir, não é porque não sabem o que está errado, mas porque às vezes não dá tempo de corrigir os seus filhos, acabam investindo num sentimento de rejeição. Quantas filhas, quantos filhos estão hoje aqui representados, que não se sentiram amados, que não se sentiram queridos, mas que se sentiram rejeitados, porque na hora do limite, na hora da admoestação, ela simplesmente não aconteceu. E eu precisava que acontecesse. Como eu precisava. Que alguém me dissesse, não é esse o caminho. Não faça isso. E Deus colocou, Leandro, o homem, os pais, como um sinal de lei, da lei do Senhor dentro das casas. Deus está querendo realinhar os homens dessa igreja em o nome de Jesus, porque só quem corrige ama. É mais fácil não corrigir. E às vezes, de fato, a melhor escolha é não corrigir. A gente viveu isso lá em casa essa semana com um dos dois. O marido cuidou da cozinha, limpou a cozinha, lavou a louça, eu arrumei a mesa. Aí limpei a mesa, deixei tudo arrumadinho, tudo posto, porque eles chegam depois da gente para almoçar. Então a cozinha estava toda arrumadinha, a louça, a mesa, a comidinha no prato, tapadinha, Franco, aquele negócio que trapa no micro-ondas, eu tapei o prato com aquilo, então ficou tudo organizadinho. Aí um dos nossos meninos, quando chegou, com tanta fome, comeu, se fartou, mas parecia que tinha passado um furacão na cozinha. Aí, faltando 5:50, eu tenho que bater meu cartão 6 horas no Easy. Quando eu saí do escritório e vi a cozinha, eu falei, eu não vou admoestá-lo. Já está na hora de eu sair, eu não vou sair deixando a marca de uma briga aqui, não vou. Eu fui trabalhar, e dei as minhas aulas, e tudo bem, correu tudo bem. E quando nós chegamos, já por volta da meia-noite, um dos meninos lembrou, eu não comi, esqueci de comer, não comi. Meu filho, vai comer, claro, você tem que comer, imagina, vai comer. E ele foi comer. E quando ele terminou de comer e saiu da cozinha, e eu entrei lá para pegar os meus remédios, parecia que tinha passado um tsunami na cozinha. O marido olhou para mim, eu olhei para o marido, e nós decidimos não corrigir. Não naquele momento, estávamos muito cansados. No dia seguinte de manhã, num dia lindo, nós tivemos um sábado lindo. Nós sentamos para conversar. Filho, o que foi aquilo? Não pode ser, não é possível. Sabe como é que é o nome disso? Amor. Porque só um pai que nos ama nos admoesta.
Por isso, você que já é pai, o seu maior desafio é aprender a fazer isso. Como admoestar em amor. Você precisa admoestar, porque se Paulo estiver certo, quando você admoesta, você pode chamar de filho amado. Você é o meu filho amado, porque eu sou a pessoa que me incomodo com os seus erros. Eu te amo o suficiente para dizer que me importo. Então eu te admoesto porque eu te amo. Então vamos aprender a fazer isso. Porque a ausência da admoestação gera uma insegurança no amor. E por último, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Ainda está dando microfonia. O que será, meu Deus? Oh, Jesus, traz o entendimento, meu Pai. Efésios, capítulo 5. Versículo 1. Olha que bonitinho, minha gente, olha. Efésios 5, 1. Olha só o que diz a palavra. Sede, pois, imitadores de Deus. Todos os papais estão aí? Todos os homens estão aí? Porque você que é homem, mas ainda não é papai, sabe o que está acontecendo nessa noite? Deus está te preparando para ser pai. Eu quero pedir que todos os jovens que estão aqui não são pais, se coloquem de pé, por favor, porque nós vamos orar por vocês. Todos os jovens que não são pais, solteiros, casados, se coloquem de pé. Nós vamos orar por vocês em nome de Jesus. Isso. Igreja, nós vamos orar por eles em nome de Jesus. Porque os nossos pais não tiveram o privilégio que eles têm e que terão agora de receberem uma oração específica sobre essa paternidade que um dia acontecerá. Igreja, imponha suas mãos nessas direções, por favor, nas mais variadas direções. Onde tiver um jovem desse de pé, você vai orar por ele agora em nome de Jesus. Como tua igreja, nós abençoamos a vida desses homens. Homens que o Senhor vai usar para multiplicar sementes tuas nessa terra. E nós os abençoamos. Aqui serão pais segundo o coração de Deus. Pais que vivem os propósitos do Senhor. E nós os abençoamos ao momento perfeito. Nós os abençoamos, Senhor, a uma família da Tua presença, e fazemos isso em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. É muito importante que você entenda isso aqui, meu filho. Por favor, Petinho, entenda isso, que Deus está te dando chance de você errar menos do que os outros pais que não tiveram chance de ouvir isso aqui primeiro, meu filho. Foram pais primeiro e só depois ficaram sabendo disso. Olha isso, Tiago, Jonatas, olha isso. Diz a palavra, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos ler juntos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se tem uma coisa que pode fazer com que uma criança, um adolescente, não se sinta amado, não se sinta seguro pelo seu pai, é quando ele não pode imitar o seu pai. As crianças procuram referência masculina o tempo inteiro.
Por isso que eu louvo ao Senhor quando Deus move o coração de um homem para trabalhar no ministério infantil, porque as nossas crianças clamam por uma referência masculina. As crianças clamam por uma referência masculina, os adolescentes clamam por uma referência masculina. Entendam isso. E quando eles não podem ser imitadores de um homem, não podem ser imitadores daquele que representa Deus na vida dele, o sentimento não é de filho amado. Falta algo. Eu conheço Jesus, eu tenho Deus. Mas quantos jovens eu tenho atendido? Irmãos, eu sou pastora há 22 anos, irmãos. No meu tempo de pastoreando em Belfor Roxo, Jardim Silvana, quando cheguei na segunda igreja, mais uma vez pastoreando jovens, adolescentes, na cura, pastoreando irmãos de todas as idades, mas atendendo a jovens e adolescentes. Quanta dor no coração de adolescentes, sentindo falta de uma referência. Um homem a quem imitar. E eu preciso perguntar para você, homem, você que já é pai, eu preciso perguntar a você se os seus filhos podem olhar para você e dizer: eu posso imitar o meu pai, eu posso imitar aquele que representa Deus na minha vida, eu posso imitá-lo. Então, tendo um homem de Deus para imitar, eu sou um filho amado. Mas nós nos acostumamos a dar as coisas materiais que eles precisam. E trabalhamos. E o trabalho faz com que seus filhos não te vejam. Eles sabem que você existe, sabem que à noite é o horário de você chegar. Mas não dá tempo deles imitarem alguém que eles não veem. Olha o que Deus está falando com você essa noite, você que não é casado, olha como você pode acertar mais do que a geração anterior. Não há trabalho que justifique deixar o seu filho órfão de referência. Porque quando ele se sente assim, Leandro, ele não se sente um filho amado. Você está entendendo o que nesse dia dos pais Deus queria tratar com você? Então, pastora, como é que você conclui esse bloco? Se você, pai, Deus está alinhando a sua paternidade hoje. Você não está sendo trazido aqui para sair daqui deprimido. Você não está saindo daqui, não está entrando aqui para sair daqui entristecido, não. Você vai levantar sua cabeça, porque Deus investiu esse dia dos pais em você. Ele está te preparando para que você seja um pai presente, que vai estar ali quando seu filho chorar, vai estar ali quando sua filha sofrer, você estará com ela e ela vai amadurecer Deus dentro dela, porque você está ali. Deus está alinhando paternidades essa noite, porque a tua presença, a tua admoestação vai gerar nela, vai gerar nele a segurança de que tem alguém que lhe protege. Fica com raiva às vezes, fica. Mas sabe que tem alguém que protege. Não posso porque meu pai não deixa. Há no fundo um orgulhinho, entendeu?
travestido de raiva, entendeu? Por que você não vai? Porque meu pai não deixa. Não deixa mesmo. Deus está alinhando a sua paternidade. Deus está fazendo isso com você. Porque a maior referência de Deus que os seus filhos terão dentro da sua casa será você, homem. Será você, pai. E isso é a vontade de Deus. Que os seus filhos se sintam filhos amados. Não por aquilo que você lhes dá, mas porque você está com eles, aleluias. Dia dos pais é dia de alinhamento. Deus está te dando outra chance, papai. E você que ainda não é pai, Deus está te preparando. Talvez você nem poderia ser pai antes de ouvir essa palavra. Olha aí, olha o que Deus fez. Se você já é casado, já recebeu essa palavra, bora trabalhar. Tá bom, igreja? Bora multiplicar. Agora já pode, tá? Vamos falar dos filhos agora. Vamos falar dos filhos, né? Sobre os filhos. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler 3 versículos apenas. Bom, eu percebi que hoje nós temos alguns pais aqui, pais que já são pais, outros que ainda serão. Mas sabe o que eu percebi? Que o maior número aqui, William, é de filho. Então, acho que esse segundo bloco aqui envolve um número maior de nós, né? Porque somos filhos de alguém, inevitavelmente. Então, eu quero falar com você, Gálatas, capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 7. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, pastorinha, a questão é que a minha história foi a seguinte: você falou de presença de um pai que sofra comigo quando eu estiver chorando. Não tive nada disso do meu pai. Fui um filho que cresci sem isso. Fui uma filha que nunca tive isso, pastora. Eu não tive a presença do meu pai. Pastora, você falou na necessidade de um pai que admoeste. Meu pai não sabia fazer isso. Quando ele não era violento, ele ficava calado, omisso. Pastora, eu não tive isso do meu pai. Pastora, você está dizendo aí da importância de ter um pai que seja uma referência para os meus filhos. Pastora, meu pai foi tudo menos uma referência para mim. Então não tem chance para mim, porque aquilo que me faria sentir amado, aquilo que faria com que Deus se formasse dentro de mim, aquilo que me transformaria numa pessoa segura, pastora, na minha paternidade eu nunca tive, eu nunca vi. Eu vou dizer para você que a palavra nos mostra que é exatamente o contrário. Diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 5, está dizendo da vinda de Jesus Cristo e o que a vinda de Jesus Cristo provocou. Olha o que o texto diz: para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. A paternidade de Deus, ela está acima de qualquer paternidade
humana. Então, se a sua história com o seu pai, se a sua história com a paternidade tem sido uma história de ausência, de carência, de não cuidado, de não proteção, presta muita atenção. Você foi adotado como filho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E nesse dia, no dia que Jesus Cristo trouxe a sua vida, essa paternidade de Deus, as suas carências começaram a ser curadas. Essa é a nossa chance. Pastor, eu nunca tive um pai presente, como é que eu vou ser presente? Se tornando filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Isso é possível. Então você pode começar um ciclo novo. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. O que é a palavra remissão? Diz a palavra, ele veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Não tem como receber a adoção de filhos, não tem como se tornar filhos desse pai, se nós não formos remidos. O que é a remissão? A remissão é quando, naquela época, né, a cultura daquela época, a remissão funcionava assim. Você tinha dívidas que você não podia pagar. E aí vinha um homem de muito mais posses, comprava essas dívidas, assumia essas dívidas para si, pagava suas dívidas, mas muito mais do que isso, a partir desse dia que as suas dívidas fossem remidas, a sua obrigação moral era passar a servir a este homem, porque ele pagou as suas dívidas. Ele te remiu, ele cuidou das suas necessidades. Por isso que lá no livro de Ruth, você vai ouvir falar que Boaz remiu a Ruth, porque ele cuidou das necessidades da Ruth, e a partir daquele momento, ela passou a ser dele. Então, olha o que a palavra diz sobre nós, todos os filhos, que ele nos remiu, as nossas carências, todas elas foram supridas pelo Senhor, que nos tornou o seu filho. Então, toda carência de referência, toda carência de admoestação, toda carência de ter alguém que chorasse com você, quando você recebe a Jesus como seu Pai, o Espírito Santo invade o seu coração e começa a curar a sua alma. O versículo 6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, quando você recebe a Jesus no seu coração e tem as suas carências curadas, carências da paternidade, de um pai que não esteve presente, de um pai que não foi uma referência para você, de um pai que não chorou ao seu lado quando você estava chorando, quando você recebe ao Senhor Deus como o seu Pai, sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que vem sobre você o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, vem o Espírito de Jesus, que clama, Abba, Pai. Vem sobre a vida da Aline. Pensa aqui, ó, tá? A Aline, que tinha todas as necessidades dela, ela foi adotada em Cristo Jesus, e ela recebe
recebe nesse momento, segundo o versículo 6, ó, o Espírito do Filho que clama Abba Pai. O que é Abba Pai? O que vem junto com esse Espírito que passa a morar em você? O Espírito que clama Abba Pai. Ele já está te dizendo o que ele vai ficar fazendo dentro de você. O que é Abba? Abba é paizinho, tá? Ou seja, sabe o Espírito que você recebe dentro de você, quando você é adotado por Jesus? Você recebe um Espírito fofo. Eu vou te explicar de novo. Sabe o que significa Abba? Abba não é... Olha aí, meu irmão. Né? Alguns filhos podem chamar o pai assim, né? Colé coroa. Fala aí, coroa. Né? Alguns filhos podem chamar o pai assim, né? Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Que Deus enviou aos nossos corações porque sois filhos. Então, como vocês foram feitos filhos, vocês receberam no seu coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba. Ele está clamando, Abba. Ele está falando, papaizinho. Sabe o que é isso? É um filho carinhoso gritando dentro de você. Quando você é feito filho de Deus, um filho carinhoso passa a morar dentro de você. E aí já não importa o quanto seu pai foi referência para você ou não. Já não importa quantas vezes ele tomou na sua mão quando você estava chorando. Não importa mais quantas vezes ele te corrigiu quando você precisava que ele te corrigisse. Já não importa mais, porque dentro de você, porque você se tornou filho de Deus, por adoção, tem uma filha carinhosa que olha para o seu pai e diz assim, papaizinho. 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 Pastora, como é que você não conhece meu pai? Eu chegar lá chamando meu pai de papaizinho, ele vai mandar logo para mim. Tá querendo o quê? Não tem problema nenhum, porque o Espírito que clama papaizinho está dentro de você. E é com esse Espírito que você caminha sobre a terra. Papaizinho. Fala de amor, fala de carinho, fala de zelo. Entende? Abba, papaizinho. E depois vem pai. Abba, pai. Pai já não é um termo de tanto assim, fofo, tão de carinho, né? Pai é um termo de respeito. É estranho para mim ainda quando eu vejo um filho chamando o pai pelo nome. Eu não sei o que você sente quando isso acontece. Quando eu vejo uma filha chamando a mãe pelo nome, entendeu? Eu chamo minha mãe de senhora até hoje, de mãe, de mamãezinha, né? Mas quando você vê uma filha chamando a mãe pelo nome, às vezes dá aquela estranheza, né? Olha só o que o texto está dizendo. Porque sois filhos, Deus enviou ao seu coração o Espírito do seu Filho, que clama aí dentro de você, ó, papaizinho, meu amor, meu presente, meu carinho. E ele, essa menina doida. Essa menina grude. Esse menino que está querendo dinheiro.
Problema nenhum, deixa ele pensar o que ele quiser. E você está lá, ó, com o Espírito do Senhor se movendo sobre você, e você falando, ó, papaizinho, meu querido, vírgula, diz o texto, Abba, Pai. Pai já é o nome do respeito. Porque quando você se torna filho de Deus, o respeito passa a ser a sua identidade. Não basta amar, é preciso respeitar. É preciso tratá-lo como autoridade. Mulher, você que está aqui essa noite me ouvindo, é assim que você precisa ensinar os seus filhos a tratarem o pai que ele tem. Então, essa palavra não é só para os pais, essa palavra é para as mulheres que vão criar filhos, que estão criando filhos. É assim que se ensina um filho a se dirigir ao seu pai. Amor e respeito. Papaizinho, mas é o pai da autoridade. Porque é isso que acontece quando paira o Espírito de Deus sobre aquele que é filho do Senhor. E por último, o último versículo, assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Entendeu isso aí? Vamos ler de novo, para você prestar atenção? Já estou terminando. Me dá mais 2 minutinhos só que a gente acaba. Vamos embora? Hein? Ó. Assim que já não é mais servo. Não. Mas é filho. E se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Aqui chega a boa notícia, né? Porque só estava chegando a parte difícil. Porque nesse versículo fala qual é o benefício de ser filho. Quantos filhos tem aqui? Só para eu entender. Tem pouco filho, hein, gente? Chama uns filhos aí. Quantos filhos aqui essa noite? E aí Deus fala assim, já não chamo vocês de servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Eu quero te chamar a atenção, quero que você preste atenção em 2 coisas aqui sobre essa palavra herdeiro. No dia dos pais, eu preciso lembrar a você, mulher, que você é herdeira de um homem. Deus te deu um pai. Eu preciso lembrar a você, meu irmão, que aquele que é filho é herdeiro. E essa herança que eu estou falando aqui não é uma herança material. Porque herança material é a exceção. Às vezes a gente consegue ganhar uma herança do nosso pai, mas nos dias de hoje, irmãos, é tão difícil. Você que não lute não para construir sua vida. Cada dia que passa tem ficado mais difícil deixar uma herança concreta para os filhos. A herança mais maravilhosa que a gente deixa para os filhos é Jesus. São os valores, né? Então, eu não estou falando dessa herança material, mas deixa eu falar uma coisa para você. Todo filho é herdeiro, herdeiro de uma história, Jonatas. Você não tem como apagar a história do seu pai. Não tem. E às vezes a gente acha que, porque essa história nos parece ruim, nós podemos então não ser herdeiros. Mas a Bíblia vai dizer, assim que já não és mais servo, mais filho. E se és filho, és também herdeiro. Todo filho é herdeiro. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? A questão que a herança, para que você receba a herança, você precisa se apresentar como herdeiro.
O testamento pode, inclusive, dizer, olha, como é seu nome, meu filho? O Ebert. Está aqui o testamento que diz que o Ebert é herdeiro, tá? De fulano, fulano, fulano. E ele tem essa e essa herança. Aquele documento, Ebert, só tem valor se você se apresentar dizendo, quero essa herança, me aproprio dessa herança. A herança precisa ser apropriada por você, porque se não for, vai ficar lá, é só um documento. E sabe de uma coisa, às vezes, porque a gente acha que a herança é ruim, a gente larga lá mesmo. Deixa para lá. Porque a herança é ruim. Não quero mexer nesse negócio não, porque tem coisas que não são boas. Deixa eu falar para você aqui, dificilmente a história que vem antes de nós, ela é só ruim. Eu quero deixar essa palavra para você, que quando olha para trás, vê um legado que não é tão bom. Você olha para trás, você vê um legado de paternidade que não foi algo tão interessante. Não é uma herança tão boa para você ir lá e dizer, olha, sou eu o herdeiro, eu vim tomar posse da minha herança. E aí sabe o que acontece? Junto com as coisas difíceis e ruins que realmente existem, costumam haver as partes boas, admiráveis, de tudo que ele é, de tudo que ele foi. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com a Gestalt terapia? Eu tenho aprendido que a gente facilmente perde aquilo que a gente não está procurando. E se a gente não está procurando as coisas boas que a história do meu pai tem, nós não vamos achar. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que são filhos são herdeiros. Então, conquanto eu escolha não tomar posse de tudo que ali está, será que não existem algumas coisas na história desse pai que são importantes para mim? Que eu deveria enaltecer, que eu deveria repetir, que eu deveria admirar? Aspectos da vida desse homem que são aspectos bons se forem reproduzidos num outro tempo, por uma outra pessoa, por exemplo, por você. Coisas que são dele e que existem em você. Eu não sei, para alguns o jeito de andar. Para outros, o jeito de funcionar. Para outros, uma profissão. Para outros, a retidão. Para outros, a mansidão. Para outros, a honestidade. Se você olhar direitinho, bem direitinho, você vai encontrar coisas no seu pai que você pode e precisa reproduzir. Porque quem é filho tem o quê, Cristina? Herança. Por causa da mente de Cristo em você, Cristina, você pode selecionar que herança é essa que você quer honrar. Com a bondade, a fidelidade, a humildade, o carinho, que agora moram dentro de você, porque você se tornou filha de Deus por adoção.
Entende isso? Então, para você que não tem mais o seu papai, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite. É tão fácil, é mais fácil declarar amor para aquela pessoa que está com a gente, né? Mas eu quero te convidar a declarar amor para aquele que já não está mais entre nós. Porque quando você faz isso, você cumpre a palavra de Deus que diz que quem é filho é herdeiro. Fale mais sobre isso. Conte suas histórias para os seus amigos. Conte suas histórias para os seus filhos. Quem sabe nem conviveram tanto com seus avós. Fale dos seus antepassados. Não as partes ruins, não, essas a gente edita. Mas o quanto ele era trabalhador. Ah, o meu pai era tão trabalhador. Quanto ele era honesto. Olha, eu não podia chegar em casa com uma borracha que parecesse diferente da minha. Que ele me fazia voltar para a escola na mesma hora. E dizia, vá procurar o dono dessa borracha. Mas pai, eu não vi quem colocou no meu estojo, eu não sei, você vai achar o dono dessa borracha. E assim lá ia eu. Era um homem honesto sobre todas as coisas. Era um homem reto sobre todas as coisas. Era um homem trabalhador sobre todas as coisas. E o que você poderia dizer dos seus pais? Eu quero te convidar ao longo dessa semana, Semana dos Pais, a dar presentes, sim. Sim, lá em casa a gente deu um presente para o nosso paizinho. Mas quem sabe sua forma de presentear o seu pai seja contar a história dele, à luz de um filho que foi redimido pelo Senhor Deus. Entende isso, William? Entende isso, Laís? Entende isso, Juan? Contar a história à luz de quem já foi redimido por Deus. Seu pai precisa continuar vivendo. E isso é possível, filho, quando você fala dele com honra. Meu pai era essa pessoa. Meu pai era assim. Conte isso para o seu filho. E é assim que o seu filho vai tratar você. Eu termino essa palavra com Salmos. Termino mesmo. Só vou ler esses 2 versículos. Salmos, capítulo 127, versículo 3. Diz assim. Olha lá, ó, como é que eles brilham. Já está ali. Salmo 127, de 3 a 5, diz assim, ó. Eis que os filhos são herança do Senhor, Edson. Você é herança do seu pai, Rafael. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, e quando falarem com seus inimigos, a porta. Salmos 2, versículo 8, está aí pertinho. Diz assim, pede-me,
e eu te darei as nações por herança. Igreja do Senhor, preste muita atenção no que eu vou dizer, por favor, Greicon. Meu filho, a Bíblia está dizendo assim, meu filho. Os filhos são herança do Senhor. Quem é herança do Senhor? Os filhos. Mas o salmista diz assim: se você me pedir, eu vou te dar as nações como herança. Universitária me ajuda a fazer a análise sintática dessa frase. Os filhos são herança. Se me pedires, te darei as nações por herança. Os filhos são herança. Se me pedires, te darei as nações por herança. Se eu ficar aqui no meio e juntar esses dois textos, Gisele, talvez eu possa dizer: pede-me e te darei as nações como os teus filhos. Pessoas sem pais, que estão precisando conhecer a paternidade de Deus. E que se nós pedirmos, Monique, Deus nos dará as nações por herança. Existem pessoas, minha princesa, mulheres sem pai, que precisam conhecer uma filha que foi redimida, entende? E se você pedir, Ele vai te dar essas filhas por herança, entendeu? Entendeu, meu filho? Os filhos são herança. Mas se você pedir, você vai fluir para muito mais além dos seus filhos naturais. Ele vai te dar nações por herança. Nações para serem os seus filhos. E eu quero testemunhar para vocês que quando eu saí do Haiti, uma parte de mim ficou lá. Quando eu fui para o Haiti, eu tinha feito uma esterectomia total. Então, do meu ventre, eu jamais poderia gerar. Mas quando nós chegamos lá e pisamos naquela terra e vimos o número de filhos sem pais, eu senti que eles eram parte da minha herança nesse mundo. Entende? Petinho foi aprendendo a ser mãe de filhos que não eram do meu ventre, que eu fui conseguindo criar os meus filhos do ventre. Entende? Pede, e Ele te dará as nações por herança. E quando seus filhos chegarem, é debaixo dessa graça que eles serão criados. Feliz Dia dos Pais.
Meu desejo e minha oração é que vocês se sintam amados pelo Pai e que multipliquem esse amor por onde vocês passarem. Em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Se